O nosso primeiro assunto é o seguinte: a Polícia Federal cumpriu hoje pela manhã 29 mandados de busca e apreensão no chamado inquérito das fake news, que apura supostas ofensas, ataques e ameaças contra ministros do Supremo Tribunal Federal. As ordens judiciais foram expedidas pelo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, mirando nomes ligados ao gabinete do ódio, como alguns denominam. O ministro determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos supostos financiadores do esquema, além dos 29 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. Entre os alvos estavam as casas de empresários do ex-deputado federal Roberto Jefferson, do blogueiro Alan dos Santos e o gabinete do deputado estadual Douglas Garcia, de São Paulo. Alexandre de Moraes determinou ainda que 8 deputados deverão ser ouvidos no inquérito em até 10 dias. São eles os deputados federais Bia Kicis, Carla Zambelli, Daniel Silveira, Felipe Barros, Júnior Amaral e Luiz Felipe de Orleans e Bragança, além dos deputados estaduais Douglas Garcia e Gil Diniz, todos do PSL. Após a repercussão, deputados envolvidos nas buscas chamaram a determinação do ministro de inconstitucional. É assim que a gente começa então o programa de hoje. Quero ouvir aqui o Augusto, o Fiuza e o Zé Maria a respeito dessa operação de hoje. Ô Fiuza, vou começar com você. Você concorda com essas críticas todas feitas pelos próprios alvos da operação e também por muita gente que achou excessiva, abusiva, inconstitucional até essa ação do Supremo Tribunal Federal, Fiuza? Pois é, Vitor, o STF está brincando de ditadura, né? Ele está brincando e tem muita gente na sociedade que se apresenta como democrata apoiando. Na verdade, o STF só tem coragem de cometer esse arrobo sem base nenhuma, a gente vai discutir no programa, porque tem uma parte aí da sociedade que supostamente afirma a democracia, dando cobertura a esses arrobos do Supremo. Ô, Vitor, essa ideia, essa tese, né, de uma onda obscurantista de fake news, ela foi plantada lá atrás, né? Isso não é uma busca, uma descoberta casual nesse momento, não, né? E nem tão recente. Ela já vai fazer uns 2 anos. Foi antes das eleições de 2018, quando o Tribunal Superior Eleitoral, através do então ministro Luiz Fux, declarou que a eleição de 2018 poderia ser cancelada caso se descobrisse qualquer episódio de fake news, né, envolvendo ali a campanha eleitoral. Uma afirmação, a meu ver, desde a época bastante leviana, porque vaga, e depois de consumada a eleição, o resultado da eleição passou a ser questionado com teses igualmente fluidas e inconsistentes de golpes pelo WhatsApp, né? Isso foi veiculado pela imprensa, e o Supremo ficou o tempo inteiro com essa carta na manga. Se criou a CPI das fake news, que é a irmã gêmea desse inquérito aberrativo, né, do Supremo Tribunal Federal. E eles chegaram, Vitor, né, desde o ano passado, eles estão tentando criar uma tese de que toda a emanação das redes sociais, que tem sido decisiva em relação à política nacional, foi em relação à eleição e foi decisiva, por exemplo, em relação à aprovação das reformas no Congresso, né? A gente lembra manifestações muito numerosas no país inteiro pedindo reforma da Previdência. Eu nunca tinha visto assim, a população tão esclarecida defendendo uma agenda específica. E a gente pode lembrar que, naquela época, essa narrativa de que grupos instrumentalizados, dirigidos, estavam tentando criar manifestações de rua fascistas, né? Quer dizer, então já havia essa tentativa de você transformar manifestação orgânica da opinião pública pelas redes sociais em gabinetes do ódio, né? Em grupos de influência não republicanos e não legalizados, né? Essa operação, na minha opinião, é mais um arrobo para tentar afirmar uma tese que é falsa. E você, Zé Maria, o que achou? Ô, Vitor, são 3 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Os 3 miram o Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro tem razão em reclamar. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança General, Augusto Heleno, ele, na nota dura, ele consultou antes o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo,
E tem razão ficar com esse discurso de que o Supremo Tribunal Federal está extrapolando. São 3 inquéritos. Um é sobre a denúncia do ex-ministro Sérgio Moro de que o presidente estaria interferindo na Polícia Federal. O outro é sobre aquela história lá de grupos antidemocráticos que estariam agindo, financiados por empresários e ministros do presidente Jair Bolsonaro. E o terceiro é exatamente este inquérito, que eu não chamaria isso de inquérito, isso é uma coisa, porque não tem nenhum valor, né? E hoje a gente sabe exatamente que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, repete Raquel Dodge ao pedir a invalidade total, invalidar totalmente esse inquérito, porque ele não tem nenhuma resposta jurídica. O Ministério Público é que é o senhor, ele tem um monopólio da denúncia. Se não denunciar, nada disso vai adiantar. E o Procurador-Geral está indicando com esse pedido de anulação deste inquérito como indicativo de que o Ministério Público não participa. Então, portanto, está exagerando o ministro Alexandre de Moraes, que foi autoproclamado relator, não houve sorteio, né? Uma medida em que o Supremo é vítima e investiga e talvez terá que acusar e julgar, né? Só tem esse sentido. Daí o Fiuza tem razão ao dizer que está brincando de ser ditador. E você, Augusto? O Supremo Tribunal Federal, o presidente Bolsonaro é acusado dia sim, dia não, de cometer pecados autoritários que o Tribunal Federal está cometendo dia e noite. Esse é mais um. Eu vou simplesmente ler aqui a manifestação da procuradora Tameia Danelon. Ela fala por mim. Aqui, olha. São alguns tweets. Respeito o STF, mas o inquérito das fake news é completamente ilegal e inconstitucional, pois 1. Viola o sistema acusatório. Juiz não pode investigar apenas o Ministério Público e a polícia que pode. 2. Ofende o princípio da livre distribuição. O juiz que no futuro julgará o caso não pode ser escolhido. Deve haver um livre sorteio entre os juízes. 3. Não investiga fatos objetivos e específicos. Fake news não é um crime tipificado no Código Penal. E ameaça ao STF e familiares é uma expressão extremamente vaga. Tem mais. 4. Os crimes não... Assim não tem esse processual da Suprema Corte. 5. Deve-se lembrar que a ex-procuradora-geral Raquel Dodge, no ano passado, arquivou o referido inquérito. Contudo, não foi acolhida essa decisão pelo Supremo Tribunal Federal. 6. No ano passado, uma revista foi censurada pelo inquérito das fake news e diversas pessoas sofreram busca e apreensão, na minha opinião, diz a Tameia, indevidas, sendo violada a liberdade de expressão. Eu assino embaixo do que disse a procuradora Tameia e acrescento o seguinte: é ilegal, inconstitucional e cafajeste a medida adotada pelo ministro Moraes.